começar pela parte de cima, vamos começar pela disputa pelo título, Thiago Minhoca, porque o Fortaleza perdeu, né, para o Botafogo, mas em termos de aproveitamento ali ainda tem o mesmo aproveitamento do time carioca, porque tem um jogo a menos, né? Então pode inclusive ser líder ainda quando igualar o número de jogos. E teve um bom resultado que foi a derrota do Flamengo, né, para o Corinthians. Então, em termos de G4 e até pela disputa do título. A grande questão é porque brigar a partida, você não briga, nesse caso específico, né, do que está na tabela hoje. Se você brigasse apenas com o Flamengo, ok, mantém 4 pontos e tal. A questão é que você está brigando com o Botafogo, com o Palmeiras, terceira vitória consecutiva, bateu, né, o Atlético Paranaense, que está muito mal, aliás, dentro de casa. Eu acho que, eu cheguei a falar ontem aqui, né, no telecast do jogo do Fortaleza. Essa derrota, na minha avaliação, assim, dá um pouco da realidade do que é. É muito difícil estar disputando essa parte de cima. Eu cheguei a citar isso aqui no último raio-x, que o grande problema do Fortaleza é a quantidade de rodadas que falta para terminar o campeonato. É muita rodada e você brigando com a galera graúda, como eu citei ontem, e uma galera graúda que se reforçou mais ainda, sabe assim? Só o Botafogo aí do que gastou a mais aí para trazer jogador, como está trazendo, o Flamengo trazendo. Palmeiras não, porque já tinha feito ali um movimento, mas um Palmeiras agora só focado na Série A. Então, assim, a gente tem que enaltecer a campanha do Fortaleza, porque, na verdade, se a gente fosse ser honesto com o campeonato, é dizer assim, a briga do título, Botafogo, Palmeiras e Flamengo. E o Fortaleza a gente tem que bater palmas, assim, porque o Fortaleza está disputando com essa galera pesada, entendeu? Nem o Atlético Mineiro, nem o Inter, por exemplo, que investiram muito mais, né? E o Fortaleza está com boa distância dos dois. O Fortaleza está nesse meio. Então, assim, isso é muito foda, certo? Só que no atual contexto, o Fortaleza perde um jogo onde, e aí eu acho que eu cheguei a citar ontem aqui, né? Eu vejo o Botafogo hoje como o favorito. Não estou dizendo que vai ser o campeão, estou dizendo que é o favorito. Porque nesse último intervalo, se a gente pega qualquer equipe da Série A, que nesse exato momento goleia o Flamengo, elimina o Palmeiras e bate o Fortaleza, né? Porque é só usar, tipo, se fosse o Fortaleza fazendo isso contra Flamengo, Palmeiras e Botafogo, ou o Palmeiras fazendo isso contra Flamengo, Fortaleza e Botafogo, ou o Flamengo fazendo também contra os outros três, a gente está dizendo, pô, tá aqui, essa equipe tem um cartel recente para dizer, vai brigar para título forte. E a gente está falando de uma equipe que é bem melhor do que o ano passado. Então, eu acho que nesse momento, o Botafogo, mesmo que o Fortaleza com um jogo a menos, eu considero como um favorito. E o Palmeiras, obviamente, por ser uma equipe muito pesada. Então, nesse momento, e aí trazendo um pouco do que eu falei ontem, eu vejo que o Fortaleza tem que ter muita paciência, o torcedor principalmente, né? Porque uma hora ia acontecer, vai enfrentar jogo difícil, e ontem foi um jogo que o Fortaleza não chegou perto, né, de fazer um jogo para incomodar o Botafogo tanto assim, foi bem pontual algumas situações. E uma hora vai, né? Assim, os últimos jogos do Fortaleza era muito no limite, assim, vitórias contra o Corinthians no limite, vitória contra o Bragantino no último minuto. Então, jogos difíceis que o Fortaleza teve, que agora isso pode pesar. E eu considero, e aí a gente está destacando o Fortaleza, que a sequência, eu queria que o Pedro colocasse aí a tabela do Fortaleza, né? A campanha, né? O foguete deu uma cessada, né, Pedro? Pronto, o foguete deu uma... Mas também o foguete já subiu bastante, viu? O foguete... Tinha que parar uma hora também. Uma hora ia estar uma hora ele ia diminuir esse ritmo aí. E aí, é só para mostrar o quanto essa tabela do Fortaleza é pesada nesse momento. O Fortaleza chega, nesse momento, com uma tabela que eu digo que é a mais difícil até o final do campeonato. Né? Começou já com esse jogo do Botafogo. Quando voltar, o jogo do Inter, que já está marcado aí para o dia 11 de setembro, né? Na tela, é fora de casa. Um Inter que já não é mais um Inter tão vulnerável assim, é um Inter já em recuperação. Vai enfrentar depois o Atlético Paranaense fora de casa, um tabu que o Fortaleza ainda está tentando quebrar, apesar de que o momento mais propício é esse, né? O Atlético Paranaense tá mal nesse momento. E deve ser um jogo entre times e reservas, né? As duas equipes possivelmente... Ou então um time mesclado, vamos colocar assim, né? Um time mais alternativo, não força máxima, nem Fortaleza e nem Atlético Paranaense para o duelo antes dos jogos da Sul-Americana, né? O Atlético Paranaense pegando o Racing e o Fortaleza o Corinthians, e o Bahia. Então eu vejo que essa sequência do Fortaleza, desses 4 jogos, que começou agora com o Botafogo, é uma sequência bem difícil mesmo para o Fortaleza. Então o Fortaleza precisa
tentar sair dessa sequência complicada, tentando somar 4, 5 pontos, né? Já 3 já escaparam ali, porque eu vejo aquela coisa, dividir uma atenção com uma Sul-Americana e, ao mesmo tempo, muitos jogos fora de casa, né? Porque são 3 em sequência, Botafogo, Inter e agora o Atlético Paranaense. Então, 3 jogos de casa, fora de casa, difíceis, e ainda tendo um jogo dentro de casa contra o Bahia, um Bahia que vai estar descansado quando for enfrentar o Fortaleza, e o Fortaleza dividindo a atenção, porque vai ser exatamente entre os jogos do Corinthians. Então, nesse exato momento, o Fortaleza precisa tentar sobreviver. Quando eu digo a palavra sobreviver, vai ser difícil, de fato, pontuar. Como está sendo difícil, como foi difícil as últimas 5 vitórias do Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro, Criciúma, Bragantino e Corinthians, foram 5 vitórias muito difíceis, muito difíceis. Diferentemente do quando teve o resultado sobre o Vitória, o resultado sobre o Fluminense. Esses foram jogos onde o Fortaleza jogou mais tranquilo. Agora já começa a pesar e algumas peças que o Fortaleza tem perdido, né? Rosseto, Marinho, essas peças assim que são jogadores que davam um melhor equilíbrio na minha avaliação, torcer para que consigam se recuperar e o Fortaleza voltar a ter o seu plantel ali para conseguir girar melhor o seu elenco. Então, nesse momento, eu vejo que o Fortaleza tem que ter um cuidado e o torcedor paciência, porque uma hora ia ter a derrota, né? E aí, não achar que essa final perdida, né, entre aspas, pro Botafogo é porque o negócio vai desandar, e muito menos também tem aquela coisa da hiperconfiança, né? Tipo assim, não, mas então agora ganha do Inter, ganha do Atlético Paranaense, e não é assim, né? A sequência que o Fortaleza fez, ele não pode ser cobrado para ter uma sequência absurda. Ele só não pode, como eu frisei várias vezes, ele não pode desparafusar, não pode sair totalmente do trilho. Não dá para emendar 4 derrotas seguidas, ou de 4 jogos tomar 1 ponto apenas, ou 2 pontos apenas. Tem que trabalhar ali no jogo a jogo, tentando se recuperar já no jogo seguinte. É uma sequência dura, mas é isso. Quem está brigando na parte de cima não tem muita margem também para ficar lamentando tropeço, não. Muito bem. Arthur Silva, temos aí alguns perseguidores, né? Ali, agora nesse momento é o Botafogo, mas também é o Fortaleza, que tem o mesmo aproveitamento. Né? Me parece hoje que o Palmeiras é fora o Botafogo, né? Me parece até mais perigoso do que o Flamengo, né? Porque o Flamengo vem sofrendo com muitos desfalques, muita instabilidade defensiva, né? Sofre gol em basicamente todos os jogos. E o Palmeiras só tem Campeonato Brasileiro, né? Então, enquanto todo mundo aí vai estar Botafogo 2 competições, uma competição, né, que é a Libertadores, o Flamengo 2, Fortaleza Sul-Americana, desse G4 aí é o único time que só vai ter aí o Campeonato Brasileiro, e já é um time que naturalmente, mesmo que se estivesse dividindo as atenções, seria um dos favoritos. Tu acredita que o Palmeiras hoje é mais favorito do que o Flamengo e até mesmo o Botafogo? Não. Assim, em relação ao Flamengo, sim, mas que o Botafogo não. Eu acho que o Botafogo ele ainda não, né? Na verdade, depois daquela vitória de ontem, né, contra o Fortaleza, eu acho que referendou, né, esse Botafogo como o principal favorito, porque a impressão que eu tenho é que o teto de atuação do Botafogo é o mais alto de todos os 4. Né? É o que consegue atingir um nível mais alto de futebol. Não obrigatoriamente ele vai atingir esse nível sempre, mas querendo ou não, isso pesa, né? Não tem como a gente não considerar como favorita a equipe que consegue atingir um nível mais alto de atuação e que está contratando ainda, tá? O Botafogo anunciou aí essa semana, por exemplo, como o Minhoca falou de contratações, o Botafogo anunciou Vitinho, lateral direito, que veio do Burnley. Que o Botafogo estava com o lateral direito que queria ir pro Penharol, não foi, brigou com o Arthur Jorge, tá meio afastado, aí foi, vamos contratar um cara ali que estava na Inglaterra. E é isso, sabe? O Flamengo, por exemplo, aí sim, o Flamengo eu acho que é a equipe dos 4 que joga o pior futebol. Pegando o retrato de hoje, o Flamengo é o pior futebol dos 4. Mas a gente não consegue colocar de fora um Flamengo que tem o elenco que tem e que só nessa semana, na última semana de janela, trouxe Carlos Alcaraz, Gonçalo Plata e Alexandro. Assim, os caras abriram a carteira de um jeito absurdo. Lembrar, teve Michael também, né? Só que não, é com o Michael é da semana anterior. Mas é porque assim, o Flamengo tá numa nhaca tão grande de lesões que eu acho que o Michel vai ficar 2 meses, né, sem jogar. Se eu não me engano, a previsão é essa aí. Tá meio bizarro assim o Flamengo quanto a lesões. Sim. Assim.
O Michael já é de uma rodada de contratações até anterior, né? Porque já estreou, já fez gol e tudo, já foi importante. Então, já teve tempo até de se lesionar, né? Como o Bioca bem trouxe. Então, assim, não tem como eu colocar de fora um time como esse, do Flamengo, né? Que a gente sabe que a qualquer momento, numa situação individual ali, pode decidir partidas, pode engatar uma sequência, pode se ele cair nas outras competições, que eu acho difícil, principalmente Copa do Brasil, né? Que ele largou bem agora em relação ao jogo contra o Bahia, deve se manter na competição. O Libertadores também ele tem um caminho até acessível para chegar nas semis, enfim, deve se manter lá. Mas entre os quatro seria a equipe que ficaria mais abaixo. Aí você tem um Palmeiras, que era a equipe mais oscilante, mas que quando foi focar no Campeonato Brasileiro já vai com 3 vitórias seguidas, né? Já embalou. Então, realmente é uma missão muito complicada do Fortaleza. A gente sempre trouxe isso aqui, de que o Fortaleza vinha fazendo uma campanha fantástica, mas ele manter isso já seria algo sobrenatural de dificuldade. Não tinha como manter aquele foguete daquela forma. E ficar no G4, por exemplo, já seria algo grandioso, a gente falou aqui. Porém, eu acho que cabe destacar que essa derrota ela não tira o Fortaleza da disputa. Tá? O Fortaleza ele ainda está, por exemplo, dependendo só de si para ser líder. Se ele vence o Inter no jogo atrasado, ele é líder do campeonato. E a gente até falou na análise aqui do programa passado que o Fortaleza se colocou numa situação tal na última rodada que ele tinha até o direito de perder esse jogo para o Botafogo. A gente falou exatamente isso aqui, que o Fortaleza ele poderia, para esse jogo contra o Botafogo, perder o jogo e estaria completamente ainda inserido na disputa como está, realmente. Essa derrota do Flamengo, na verdade, não estava nem nas contas, né, da gente, e o Flamengo acabar perdendo para o Corinthians. Então, falando em resumo, eu acho que o Botafogo ele é o principal favorito, mas não com muita vantagem em cima do Fortaleza. Eu vejo ele acima do Fortaleza, mas um pouco acima do Fortaleza. Não vejo essa disparidade toda. E eu vejo um Palmeiras hoje em nível de igualdade com o Fortaleza. Mas é um Palmeiras que pode muito bem ultrapassar o Fortaleza na sequência, porque o Palmeiras tem algo muito interessante, que é você focar só nessa competição. Além, claro, de ser o Palmeiras, um elenco mais cascudo, que está habituado a esse tipo de competição. Né? Então a gente sabe que isso pesa também. Né? Não é. Estevão, né? Estevão tá sendo. Fez um golaço, eu tava acompanhando agora. O segundo gol do Palmeiras é um golaço do Estevão, assim, jogador bem diferencial. Um ponto que eu também queria destacar também dessa disputa, que eu ia esquecendo, é o Palmeiras, de todas as equipes, é aquela que já fez isso nos outros anos, assim, sequência de resultado positivo. Então, assim, por isso que eu entendo a pergunta do Fábio, assim, tipo, o Botafogo, para mim, como disse Arthur, é aquele que tem um teto grande, tipo assim, por exemplo, ontem, o Botafogo, o Fortaleza até jogando bem defensivamente, relativamente bem defensivamente, ainda o Botafogo finalizou na casa de 20 finalizações, assim. O Fortaleza teve que se esforçar muito para tentar evitar que o Botafogo não fizesse um placar elástico como fez diante do Flamengo, por exemplo. Então, assim, eu acho que o que pesou para o Fortaleza, tipo assim, que é o que pesa contra o Fortaleza, né? Se ele não tivesse perdido esse jogo, ele estaria mais vivo, sabe? O fato de perder, sabe assim, tipo, quase como foram poucas chances, e aquela coisa... Foi uma derrota contundente. O Fortaleza não teve chance na partida, basicamente. Uma assim, derrota dava para ver claramente clara, que o Botafogo era superior e mostrou isso no resultado. Isso. Quando você projeta isso mais à frente, tipo assim, é isso que talvez vai... Assim, o Palmeiras foi lá e fez 2-0 no Atlético Paranaense, e tendo o goleiro do Atlético Paranaense como principal destaque, assim, sabe, do jogo. O Palmeiras fez um 4-0 já no primeiro tempo no Cuiabá. O Fortaleza, ele vai pegar o Cuiabá, e ele tem até esse detalhe, né? Nunca nem ganhou do Cuiabá dentro de casa. Então, assim, ele vai ter que suar muito, como ele suou para ganhar do Criciúma, como ele suou para ganhar do Corinthians, entendeu? Então, assim, o patamar de Botafogo e Palmeiras, às vezes, e eles vão tropeçar também, entendeu? Só que, assim, eles têm muita margem e tem muito elenco, entendeu? Tem muita qualidade. O Fortaleza tem uma equipe de qualidade, mas é ali. Assim, se o negócio não tiver bem, por exemplo, se o Moisés tivesse acertado uma jogada de contra-ataque ontem, se tivesse aberto o placar, o Fortaleza hoje poderia estar talvez celebrando aqui um empate ou até mesmo uma vitória, e a gente dizer, tá ali, tá difícil, a galera é pesada, mas tá, de novo, outra vitória, bateu o recorde aí de vitória. E aí, quando vem a derrota, tipo assim, será que vai dar para segurar tanto tempo, né? Por isso que eu acho que é importante essa sequência que virá ainda pela frente, uma sequência que eu vejo difícil. O Botafogo vai jogar em casa contra o Corinthians na próxima rodada.
né? É um jogo bem propício para o Botafogo, ó, contra o Corinthians. Um jogo... Corinthians é péssimo visitante, né? Um péssimo visitante. E o Botafogo jogando em casa é muito forte. Então a tendência é que o Botafogo vá somar mais 3 pontos. O Fortaleza, um empate não adianta contra o Atlético Paranaense para assumir, para voltar até desculpa, contra o Internacional, a voltar até a liderança. Precisa vencer o Inter para voltar a ter essa liderança. O empate não resolve. Mas é como bem disse o Arthur, é não perder de linha esse G4, né? Não perder, assim, o Cruzeiro agora ganhou, ainda está com uma boa diferença, Fortaleza, tá 7 pontos de diferença. Mas não se perder, é não passar 4 jogos sem ganhar, 5 jogos sem ganhar, porque foi assim que o Botafogo ano passado estava numa liderança isolada e foi bater numa pré-Libertadores, né? Que acabou desandando. O Fortaleza tem que ter a tranquilidade, Minhoca, de entender que o que ele estava fazendo no campeonato não é a régua dele. Isso. Ele estava fazendo algo sobrenatural ali, que não adianta se cobrar para que aquilo fosse mantido. Perdeu, é do jogo. Perder do Botafogo lá, com o nível de atuação que o Botafogo vem tendo, é algo completamente natural. E aí, até respondendo aqui o que o Henrique falou, não tem disparidade. Veja, eu falei no meu comentário, o teto para mim de atuação no futebol brasileiro, ele é do Botafogo. Se o Botafogo jogar o que consegue jogar, ninguém ganha dele. É quem consegue ter um nível de atuação mais alto. E aí tem disparidade. E acabou de mostrar isso. E acabou de mostrar contra Palmeiras, Flamengo e Fortaleza, que são hoje as em sequência contra todo mundo. Exatamente. Mas eu acho que em termos de chance de vencer o campeonato, considerando um contexto de tudo, porque quando a gente está falando de vencer um campeonato, não é um mata-mata que Palmeiras que Botafogo e Fortaleza vão jogar 2 partidas e aí vai sair o campeão. Isso. Você considera muita coisa. Você considera que o Botafogo está jogando uma Libertadores e com certeza vai focar na Libertadores. Né? Você considera que o Fortaleza tem uma equipe regular, que tem um elenco ali, que tem vários jogadores que rodam bastante, né? Enfim. Então eu acho que nesse aspecto não vejo uma disparidade tão grande do tipo, o Botafogo tem 50% de chance de ser campeão, o Fortaleza 25%. Não vejo uma diferença nesse nível. Né? Embora o teto desse seja diferente, mas também o Botafogo é uma equipe que eu acho que é menos regular que o Fortaleza. Sim, esse Botafogo eu já vi fazer atuações também muito abaixo do que o Fortaleza faz. Não, o Bahia é mais difícil exemplo, ter, né? Os confrontos contra o Bahia jogou muito bem, o Atlético eliminou na Copa do Brasil e ganhou lá. Foi uma das derrotas do Botafogo dentro de casa, para o Bahia. Né? Aliás, o Ceni até... O Bahia não perdeu do Botafogo essa temporada. O sonho do Ceni é ter o gramado do Newton Santos. Tanto que ele elogiou muito, né, Pedro? Naquele jogo de ida, né? Uhum. E o Bahia fez um primeiro tempo espetacular naquele jogo. Isso. Segundo tempo, o Botafogo voltou melhor, teve chance de virar o jogo. Mas aí o Bahia conseguiu um golzinho que... E é muito difícil. É muito difícil jogar com o Botafogo, você sabendo se impor como o Bahia fez. O Fortaleza teve dificuldade, o Flamengo e tudo mais. Então, assim, o próprio Palmeiras também, no jogo de da Libertadores, não foi bem. Só que eu ia até destacar uma coisa do Palmeiras. O Palmeiras, a gente volta 3 rodadas atrás, né? A gente olhava assim, o Palmeiras não tá convencendo nada no Brasileirão. Mas isso é que é foda no Palmeiras. O Palmeiras, sem jogar bem o campeonato, ele já tava lá em cima. Ele já tá colado. Então, ele emenda 3 vitórias seguidas, ele já tá ali, Ele já tá a 3 pontos do Botafogo. Então, assim, o foda do Palmeiras, de disputar com o Palmeiras ele numa péssima, ele tá lá em cima, e agora ele focado, ele vai... Olha aí, ó, a sequência que eles tiveram. Já tem um foguetinho aí, né? Ensaiando. Não é isso. Então ele já tava ali em cima, e agora focado, como ele teve uma sequência ali, né, de 5 vitórias consecutivas, ele vai pegar o Criciúma, vai pegar o Vasco, vai pegar o Atlético Mineiro, que também não tá tão bem assim, Bragantino, Juventude, assim, ele tem uma tendência a somar muitos pontos aí nas próximas rodadas, assim. Ele pode chegar para pegar o Fortaleza voando, assim. Exatamente. E Fortaleza em casa, né? E o jogo lá no Allianz Parque. Então, assim, o Palmeiras, assim, a melhor notícia pro Palmeiras é saber que ele já tá lá em cima. Porque uma coisa é quando o Palmeiras tem que... o time tá lá em 7º colocado. Tem que tirar uma diferença... Ano passado ele teve que tirar uma diferença enorme pro Botafogo. Ele teve que meter uma sequência pesadíssima na reta final. Agora ele tá a 3 pontos, Então ele precisa de uma recuperação muito pequena já para assumir a liderança. Então, eu acho que a pior notícia, assim, para o Fortaleza foi o Palmeiras desfocar das Copas e só ter atenção agora no Brasileiro e tendo força máxima. Todos os jogos agora do Palmeiras é força máxima na Série A. Não tem o que pensar. Com os dois confrontos diretos contra Fortaleza e Botafogo no Allianz Parque. Bem lembrado. Sabe qual foi a virada de chave aqui para esse Palmeiras? O jogo
que o pessoal não podia ter deixado o Palmeiras vencer. Foi o clássico contra o São Paulo. O Rafael, porra. Resumindo, foi o Rafael. E, Minhoca, isso casa com aquela pergunta que você fez há um tempo assim, se o Fortaleza num jogo como esse, por exemplo, Palmeiras ou São Paulo, é melhor torcer para quem? Porque o São Paulo, em tese, seria um postulante a tirar do G4, né? E aí você até dizia, não, é melhor o Palmeiras. Aquele jogo ali não era pro Palmeiras ter vencido. Porque se o Palmeiras não vence ali, ele poderia até ter vencido o Cuiabá, né? Porque o Cuiabá, pô, ainda mais o Cuiabá que ele enfrentou, era um Cuiabá fragilizado demais até. Até deu uma reagidazinha agora, mas muito fragilizado. E o Atlético Paranaense. Mas não seria esse impacto todo, né? Ali, querendo ou não, foi muito importante, porque foi logo depois da eliminação. Se o Palmeiras não consegue engatar, já ia ficar aquela. E nem o brasileiro tem jeito mais. Não, eu acho já que era. foi entre os Desmobilizava. dois jogos, na verdade. Se eu não Foi me engano, entre? Tá. acho que foi entre, se eu não me engano. Porque ele caiu pro Botafogo semana passada, né? Foi mesmo, que foi o Cuiabá logo depois, que ele ganhou de 5-0. Isso. Eu acho que foi entre Copa do Brasil e a Libertadores, se eu não me engano. E um outro Mas detalhe enfim, já também. desmobilizava um pouco, né? Já Mas ficava um assim, buraco um pouco mais fundo, já ficava olhando meio diferente. Né? eu cheguei a colocar no meu. Eu ia até falar assim: quem quiser, vai lá no meu Twitter, mas tem gente que não tá vendo nesse momento. Mas eu coloquei, depois da vitória sobre o São Paulo, eu falei assim: pintou o campeão. É o tipo do gol que já assim, onde foi que o Palmeiras cresceu? Foi naquele gol contra o São Paulo, naquela falha do Rafael. Muito bem. É muito Pedro Pereira. Né? É o que o Minhoca falou. É um time muito acostumado a fazer isso. Faz isso aí. Chato demais. Todo o campeonato faz isso. É como a gente cita o Fortaleza, né? Fortaleza tem um momento que tá ali perigando, aí emenda uma sequência. É a mesma coisa. É o Fortaleza da Copa do Nordeste, né? Não é. O Fortaleza da Copa do Nordeste. Começa mal, mas todo mundo diz, vai engatar depois. Não à toa são os dois trabalhos mais longevos do Brasil, né? Na hora que dá um aperreio, os dois têm sprint para correr. Pedro Pereira, também quero sua análise aí. Você também concorda que o Palmeiras é o favorito ali ao título, né? Tem Botafogo, Fortaleza e Flamengo. E fora esse G4, tu enxerga alguém ali? Vocês enxergam alguém que pode entrar nessa briga? Ali Cruzeiro, São Paulo, Bahia. Poxa, aí, meu amigo. Eu acho que o título fica ali entre os 4. Botafogo, Fortaleza, Palmeiras e Flamengo. Agora eu ainda coloco o favoritismo pro Botafogo, tá? Não só pela posição na tabela, mas pelo futebol que vem apresentando também. É claro que a gente ainda se lembra do que aconteceu com o Botafogo no ano passado, mas eu acho o time desse ano muito mais consistente. Por mais que o Palmeiras esteja nessa trajetória aí de vitórias, que esteja completamente focado no Campeonato Brasileiro, até acho que o Palmeiras é de fato a maior ameaça nesse momento ao Botafogo. E Fortaleza também, pensando no título, o Flamengo, por mais que o momento não seja dos melhores, mas a gente nunca pode descartar. Eu ainda acho que o Botafogo esse ano tá mais próximo do título do que o Palmeiras. Tá muito em aberto, como o Minhoca falou, são muitas rodadas ainda, muita coisa pode acontecer, mas eu acho que o Botafogo hoje é o favorito ao título. Me impressiona, vocês falaram do Bahia, né, que não perdeu pro Botafogo. Me impressiona o Bahia não ter perdido nenhum jogo pro Botafogo esse ano, né? O Botafogo esse ano acho que é um time muito qualificado, pratica um ótimo futebol. E eu tenho uma aposta com um amigo meu, Rodrigão, lá do Rio de Janeiro. Todo Bahia e Botafogo, a gente bota um vinho aí na aposta, e me impressiona não ter perdido, não ter mandado nenhum vinho pro Rio de Janeiro esse ano. Mas para mim, continua sendo favorito, com o Palmeiras, de fato, uma ameaça cada vez mais constante pelos resultados que vem obtendo, e agora com o foco exclusivo na Série A. Em relação ao Fortaleza, eu acho assim, claro que é uma derrota que não dá para você falar que tá tudo errado porque perdeu o Botafogo, é uma derrota natural, mas é aquela coisa, né? Quem tá pensando em título, quem tá sonhando com título, as derrotas custam muito caro porque todo mundo vence. A gente fala isso da Libertadores, da briga pela Libertadores, né? Tipo, a parte de cima, todo mundo vence o tempo todo. No título nem se fala. Então, quando você perde um jogo, ainda mais para um adversário direto, você acaba
perdendo vantagens importantes. Aí o Fortaleza já perde a vantagem, já perde uma vantagem que tinha a mais para o Palmeiras, né? Então, não pode, como o Minhoca falou, não pode deixar que isso acabe virando uma bola de neve, que venham mais derrotas em sequência, porque o Fortaleza precisa continuar na briga ali, precisa continuar vencendo seus jogos, como vinha fazendo muito bem até então. E eu acho que a briga do Fortaleza continua sendo por título. Acho que o Fortaleza, para mim, é o time que tem, nesse momento, menos condições ali, quando a gente pensa no poderio de Botafogo e de Palmeiras. O Fortaleza, para mim, ainda corre por fora, mas tá ali, tá na briga e precisa se manter nessa briga aí. Precisa continuar sonhando. Perfeito. Muito bem. Só fazer um comentário, Fábio, que você perguntou ali de G4. Não sei se Minhoca, você e Pedro concordam, mas assim, para mim seria muito surpreendente se o G4 não forem esses 4 primeiros. Eu não digo nem assim alguém de fora do G4 brigar pelo título. Aí para mim é impossível. Assim, um São Paulo, Bahia ou Cruzeiro brigar por título é completamente eu impossível. Mas acho. alguém desse bater G4 É. não é impossível, obviamente. Mas eu já acho difícil. Já me surpreenderia bastante. Eu acho que precisa ter um indício mais forte. O Bahia, por exemplo, poderia ter indicado um indício mais forte, perde hoje. O Cruzeiro ganha na rodada. O Cruzeiro vai ganhar no próximo jogo? Porque, assim, como o Pedro acabou de mencionar, é muito ganha-ganha lá em cima. É ganha, um empate, aí tem uma derrota, mas ganha de novo e tal. Essa turma, o Cruzeiro, a gente até tinha citado aqui da outra vez, né? Depois que ele perde para o Fortaleza, ele ficou, o Seabra, muito pressionado lá no Cruzeiro e tudo mais. O Atuações ruins, próprio, né? Não só o resultado, né? o próprio São Paulo, por exemplo, né, tendo uma certa instabilidade nesse momento, perdeu em casa para o Atlético Mineiro, por exemplo, já também vive o Zubeldia no momento questionado por algumas escolhas. Então, assim, tanto Bahia como Cruzeiro e São Paulo, eles precisam ter sequência positiva para a gente supor que poderá entrar na briga. E quando entrar na briga, manter ainda. Porque além de manter eles têm que ter uma sequência e continuar com a sequência. É difícil muitas vezes. Então, eu também não acho. Eu acho que vai. Acho até que se há uma possibilidade para essa turma aí, é talvez um Flamengo dividindo o foco e aí, quem sabe, pegar uma vaga direta aí de fase de grupos, né? De Libertadores. Eu até cheguei a citar aqui da outra vez. O Pedro estava, eu acho que o Arthur também. Pode ser que o Flamengo seja uma possibilidade de você garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores no próximo ano. Aí eu já acho uma realidade mais alcançável para os três. Ou o Botafogo, né? Se for campeão da Libertadores, também é uma Não, possibilidade. eu tô tirando a condição. Vou pegar aqui o pior cenário possível para todo mundo, certo? River Plate campeão da Libertadores e um time não brasileiro sendo campeão da Sul-Americana. Só tem um campeão da Copa do Brasil no meio. E pode ser o próprio Flamengo, né? Pode ser São Paulo, pode ser o Bahia. Mas pegando o pior cenário possível, só tem G4 garantido na fase de grupos. O Flamengo, se o Flamengo for passando nas Copas e não sendo campeão, eu acho que o Flamengo Pode dar talvez uma seja. largada, né? Não é nem largado, eu acho que pode desfocar mesmo, né? O Tite não está sabendo trabalhar muito bem assim. Não, largar que eu digo é assim, não que ele ia colocar time B no campeonato, mas perder, não tá focado, né? Não ser a principal atenção. Isso. Eu concordo também. Eu acho que é a maior janela que tem aí, porque o Palmeiras não crescente, a pontuação do Fortaleza já é elevada. O Fortaleza tem nesse momento 7 pontos a mais que o Cruzeiro com o jogo a Teria que menos. derreter, né? Fortaleza, como a gente falou, se fosse o Botafogo do ano passado, aí talvez teria uma chance, mas por enquanto Isso. nada indica. Eu acho que a pontuação de Botafogo e Fortaleza dão a entender que esses times estão com alguma tranquilidade no G4. Eu acho que a maior janela de oportunidade para Cruzeiro, São Paulo, Bahia é realmente o Flamengo. Como o Minhoca falou, a falta de foco na Série A, de repente, pode acabar ajudando. O momento não é o ideal. Eu concordo que a principal oportunidade aí para Cruzeiro, São Paulo e Bahia é de fato o Flamengo. Ou o Botafogo perdeu seu técnico, né? Também tem essa possibilidade. Mas Maldade, Acho pô. que duas são vezes no 50 mesmo pontos, lugar. Não, e o cara tá abraçado. Esse ano deu para ver que o cara. Não, o Arthur Jorge tá muito. O cara quer um título também, né? Tá sabendo que tem chance aí. Duas frentes, aliás.
Bom, Libertadores. o Bruno Almeida. Eu ia dizer que agora estava na reta final, mas assim, a vantagem também que. Qual era o nome do É. Luiz alguma coisa, né? Luiz Luiz Castro. Castro? Luiz Mas o Castro. Luiz A Castro. vantagem que ele tinha também talvez era mais Não, mas título na o mão Luiz do que Castro saiu, agora, acho com que no certeza. primeiro turno ainda, pô. Ele não saiu no segundo Não, turno, não. saiu, mas vocês não acham que ali a chance do Botafogo ser campeão era maior do que é hoje ainda, não? Mesmo com tanto campeonato pra frente ali, porque Se a fosse só vantagem era com, muito grande, pô. se fosse com o Luiz Castro, concordo. É, isso, Luiz Castro, isso. Porque a maneira como o Botafogo não foi lidando ali com a Não, mas situação. eu digo assim, quando o Luiz Castro saiu, parecia um título mais certo do que agora. Agora tem disputa, sabe? Disputa. Tá disputa É ali. porque assim, e Ali aí a parecia gente, que não tinha campeonato, pô. Parecia utilizando que já a era. matemática para o Palmeiras, é porque esse jogo é a 35ª rodada, né? Palmeiras e Botafogo? É, Acho que é 35ª. 35ª, enfim, lá no final do campeonato. Hum. O Palmeiras tem que chegar ou precisando de uma vitória simples para assumir a liderança, ou jogar, quem sabe, por um empate, né? Ou tendo já a vantagem ali, porque ele não pode deixar o Botafogo desgarrar. Botei aí na tela a classificação de 2023 na 25ª rodada. O Botafogo tinha 7 pontos a mais que o Bragantino, que era o segundo colocado no momento. E tinha E aí 8 já era um do momentozinho Palmeiras. de queda, viu? Já, Já era queda, já. já. É, e sem Luiz Comentário- Castro já, né? E sem Luiz Não, Castro. aí já era. Se Não, aí brincar, já. Eu acho eu não que sei nem se ainda tinha o que veio depois, que eu esqueci o nome. foi, O outro Bruno português. Lage. Bruno Nem sei Lage, se mas ainda eu era ele. ainda acho que era Capaz de Bruno já ser Lage. Lúcio Mas Flávio já. já pensando ali, Lúcio Flávio / Thiago Nunes, né? É. Já foi reta final. Só um comentário sobre tabela, que o Fortaleza ele tem um ponto interessante. Os 2 últimos jogos do Fortaleza são contra Vitória e Atlético Goianiense. Então tem uma chance razoável, já que a gente está analisando aqui sobre o aspecto do Fortaleza, né, dele pegar 2 equipes já rebaixadas nessas rodadas. Eu acho que para o Fortaleza ter a real chance de título, ele tem que estar nessa distância, 2 pontos ali, certo? Para Botafogo e Palmeiras. E ele tendo essa distância, tem muita chance. Agora, se ele ficar a 4 pontos, mesmo fazendo 6, aí tem que torcer por uma certa combinação aí, sabe? Enfim, vamos ver aí, cenas dos próximos capítulos. O Bruno Lage saiu na 31ª rodada. Então era ele ainda. Então, Eu pensei que tinha saído um pouco antes. Eu também. Pareceu que o Lúcio Flávio era muito tempo, ele né? pediu para sair antes. Eu lembro que ele Então o Lúcio Flávio durou 5 jogos, então. Deve ser por aí, né? Porque ainda teve uma reta final ali com o Thiago Nunes, sei lá, uns 3 ou 4 jogos. Lúcio Flávio conseguiu, o dano conseguiu ser grande, viu? Com o Lúcio Flávio em pouco tempo.